O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente de casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Igreja Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, vocês nos acompanham pela fanpage da Rede TV, site da Tribuna e outros tantos. Para quem teve a oportunidade de acompanhar a semana passada, Jesus estava em Cafarnaum, também como hoje, e ele entrou numa sinagoga, como todo sábado fazia, e falava com autoridade em que as pessoas ficavam admiradas com o seu conhecimento. Em certo momento, manifestou-se um homem com espírito mau, e disse Jesus: "Cala-te, sai dele." E ali então, um prodígio, e todos ficaram ainda mais admirados. Saindo, acabando a celebração lá na sinagoga, é a continuidade do Evangelho de hoje. Então, domingo passado e hoje é um dia da vida de Jesus Cristo, um dia. Então, na parte da manhã, estava ele na sinagoga, terminado lá para a hora do almoço, vão para a casa de Simão e de André. É bem próximo, quem já foi à Terra Santa, Cafarnaum, é bem próximo a distância uma da outra. Chegando lá, aí entra um momento em que as pessoas chegam até ele e diz da sogra de Pedro. E Jesus se aproxima, e não somente a sogra, de repente apareceu todos os doentes daquela região apareceram ali. E Jesus então curou a sogra de Pedro e curou quantos? Muitos doentes. Aproximaram-se todos os doentes, mas Jesus curou quantos? Muitos. Isso quer dizer que alguns talvez não tenham sido curados. Por quê? Por que Deus não cura a nossa doença? Antes mais, por que nos adoentamos? Por que sofremos? Por que tudo isto? Porque às vezes somos acometidos de tais situações e até mesmo procuramos a Deus e não sentimos às vezes o conforto necessário. Certas situações que passamos, pessoas podem passar, que são verdadeiros traumas na alma, que machucam, que fazem perder a esperança, a alegria, a vontade de viver.
Não sei se você conhece pessoas assim. Um dos grandes maus dos séculos hoje, as grandes doenças do século hoje, além do câncer, se chama depressão. O que é a depressão senão uma vontade de não fazer nada? Não dá vontade, não tem ânimo, não tem coragem. E ali estava a sogra de Pedro deitada, ela estava de cama. E quantos estão de cama, deitados, paralisados? Essa cama pode ser por causa de uma doença, pode ser por uma preguiça, pode ser por um cansaço. Aquela pessoa que não se levanta, pode ser um egoísmo, um individualismo, ela não se levanta se não for para ela mesma. Não sabemos os motivos pelos quais a sogra de Pedro ficou com febre. Pode ter sido só uma dor, simples dor de cabeça, mas pode ter sido consequência de muitas outras coisas que a fez paralisar. Assim também muita gente. Exemplo disso vimos na leitura primeira, a famosa história de Jó. Jó era um homem muito rico. Há séculos atrás, se você não sabe, Jó morava na Praia da Costa, aqui. Antes de ter esses prédios aqui, eram fazendas, loteamentos, latifundiários, gado. E Jó era rico. Ele tinha a praia, tudo para ele aqui. E quando ele subia no Morro do Moreno, nossa, Jó aproveitava. Mas Jó era muito rico. Seus filhos, esposa, e além de tudo, Jó era muito temente a Deus. Não era um qualquer não, era um homem de fé. Só que aconteceu que Jó passou por um período muito difícil, onde ele perdeu as terras, os animais, e por fim, morreram os filhos. Esse homem entrou numa desolação tamanha. Um pouco disso vemos na leitura primeira de hoje. Olha só o drama de Jó. Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, quando amanhece, eu espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Os meus olhos, diz eles, não voltarão a ver a felicidade. Perder os bens, perder filhos. Tem certas situações que pessoas passam por traumas. Já tive, na minha vida de padre, encontrar dificuldades e sofrer com pessoas, inclusive aqui paroquianos, perder entes de uma vez só, 2, 3, seja um acidente de trânsito. É uma dor que às vezes nos desestabiliza e a gente vê, meu Deus, não dá nem vontade mais de levantar, nunca mais poderei ser feliz, nunca mais. E aí vai perdendo o ânimo e vai deitando-se na cama e vai não tendo condições mais de se levantar. Por que acontece isto? Onde está Deus? Por que Ele não cura a todos? Como diz o Evangelho, todos foram, mas somente alguns foram curados. Amados irmãos, o sofrimento, de onde vem? Não vem de Deus. O Salmo nos diz que louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. O Senhor reconstruiu Jerusalém, juntou de novo Israel, enfaixa as feridas, as cura. De Deus não pode vir. Ele é o amparo dos humildes, é o Deus onipotente. De Deus não vem sofrimento. É verdade que quando eu ando numa vida torta e me coloco na mão de Deus, eu vou sofrer. Exemplo, imagina uma folha em branco. Uma folha em branco lisinha, chamex. É a sua vida que você recebeu.
Só que com o passar do tempo, você vai errando, escolhendo errado e vai dobrando a folha. Aí chega uma hora que você coloca de novo: Senhor, eu errei, amassei a minha vida inteira, conserta. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai então esticar, dói. Aí sofre. Aí às vezes, você já fez com folha? Vontade de fazer isso daqui, gente. Vontade de rasgar uma folha dessa aqui, né? Nem sei o que tem aqui. É a prece, não era a prece não. Aqui, não, a prece está salva, para ficar tranquila. Eu acho que tá, se não faz espontânea, filho. Deixa o Espírito baixar aqui e vai, entendeu? Olha aqui, essa é a nossa vida. Na verdade, nossa vida era assim, branquinha. Só que na nossa liberdade, nós vamos fazendo o que quiser, vamos machucando, sofrendo, errando. E aí chega uma hora que eu peço e me coloco na mão de Deus. E peço: Senhor, restaura a minha vida, me refaça, meu coração é vosso, e assim por diante. O que Deus vai fazer? Ele tem que retornar a sua vida como era. E aí o que Deus faz? Isso dói, machuca. Não foi suficiente, pega o ferro e passa. Ou talvez não deu certo, joga água, dissolve e reconstrói. É daí que vem a dor de Deus em nós. O que Deus provoca em nós não é um sofrimento pelo sofrimento, é um sofrimento para voltarmos a sermos como nós éramos. Vou dizer que é uma estatística da minha cabeça: 90% ou mais das nossas dores são causadas pelas nossas escolhas, pelas nossas vontades, não de Deus. Mas como dizer daquelas doenças incuráveis que às vezes aparecem? De onde vem? Por que Deus permite? Bom, as doenças são incuráveis hoje. Quantas doenças que foram incuradas séculos passados, muitos morreram. E aí a ciência, o homem se dedicou a estudar e percebeu que era possível. Não vinha de Deus. Muitas doenças hoje são também provocadas e talvez não tenha cura, porque o homem é preocupado tanto em se defender os seus armamentos, em outras questões, que não se dedica no bem-estar humano. E com isso, muitos sofrem. Mas tem alguns fenômenos climáticos, como por exemplo, talvez um terremoto, um tsunami, que pode provocar um dano. Alguns fenômenos climáticos realmente podemos talvez buscar entender, ou talvez não entender e que causem nosso sofrimento. Mas a boa parte dos nossos sofrimentos vem da ação humana. Jó então suplica, mesmo passando por esse mar de dor, ele encontra em Deus a paz. Ele encontrou, mesmo sofrendo tudo isso, ele encontrou. Assim também a sogra de Pedro. Como é que a sogra de Pedro foi curada? Olha que interessante. Quando Jesus soube que ela estava doente, aproximou-se dela. Ao aproximar dela, pegou-lhe a mão, ajudou-a a levantar. Então, só depois disso que ela foi curada. Ela não foi curada e levantou. Ela primeiro pegou na mão dele, acreditou e levantou. Ela não foi curada e levantou. Muito obrigado, sogra de Pedro. Isso muda. O que acontece? Às vezes temos situações que nos paralisam, mas eu tenho que pegar na mão do Senhor. Não é antes que venha a cura, é por eu estar nele, acreditar nele, caminhar com ele que serei curado. Eu não serei curado e irei caminhar com ele. Isso muda a nossa história. As pessoas vêm para a igreja, pedem oração, pedem força e coragem, passam por traumas e esperam primeiro serem curadas de sua dor para então se colocar à disposição e seguir a Deus. Não! Se você quer ser curado, se você quer levantar do trauma e da dor que vocês vivem, tem uma saída. É possível ser feliz depois de um grande trauma, de perda e sofrimento? Sim. A resposta está ser tomado pelo próprio Deus,
conduzido por Ele. Pegue na mão do Senhor. Mas de que maneira? Onde está o Senhor para ele pegar na mão dele? Eles se encontram onde dois mais estão reunidos, se encontram no irmão, quando 10 de esmola, está dando a mim, ouvindo a tua palavra. Quando eu coloco a palavra em prática dele, eu estou tocando nele. Então é deixar ser tocado, conduzido por ele, e aí sim, nesse processo é que você será curado. E o mais interessante, essa mulher quando foi curada, o que ela fez? Automaticamente se pôs a serviço. O que às vezes a sogra não faz, né? Ela automaticamente coloca-se a serviço e começa a ajudar na comunidade. Amados irmãos, temos muita gente por aí acamada. E eu não digo somente acamado literalmente. Tem muita gente que anda, mas que vive numa cama parado em si mesmo, que não consegue encontrar, que não consegue sair de si mesmo, e não percebe que está doente. Qual é o nosso papel? O nosso papel é de mostrar, Jesus, olha, o fulano está de cama. Embora Deus saiba de tudo, o nosso papel é de realmente ajudar, ser intercessores, mediadores, para que as pessoas possam ser tocadas. Agora, tem gente que está na cama, sentado, deitado. Ai, eu perdi, eu sofrendo, a minha vida é essa. E a gente fala, ô filho, acredita, pega na mão do Senhor. Ai, não adianta, não quero, a minha vida acabou. Minha filha, ora, vamos, pega na mão de Deus, vamos, não tem, então fica sentado, fica deitado, chora a vida inteira. Não dá, gente. Você quer levantar ou não quer levantar? Chega uma hora que outra vez é nossa escolha. Ou ficamos deitados ou decidimos levantar. O que Cristo nos ajuda, Ele dá a mão. Não quer dizer que vai tirar o nosso sofrimento de uma hora para outra, que vai apagar a nossa memória das pessoas que se foram. Não, estarão aqui, mas eu com Ele, segurando Ele, vai me ajudar a levantar. E nesse processo, de repente irá desaparecer aquilo que me coloca no chão, aquilo que me coloca na cama. Mas eu tenho que dar esse passo, eu tenho que dar a minha mão ao Senhor. Não tem, como a gente fala, né, o leite derramado não volta mais atrás. Já derramou, não temos condições de colocar de novo. O que passou, passou. É verdade que temos o tempo do luto, temos o tempo da perda, temos o tempo da dor intensa. E vivemos, e temos que viver, mas chega uma hora que eu tenho que decidir, ou eu continuo deitado na cama, ou eu me levanto. E aí entra a escolha de cada um. E a única maneira mais rápida de se levantar é Cristo. Não tem outra pessoa que possa realmente nos levantar tão rapidamente como a palavra dele, como sua mão. Devemos pegar, estar junto a Ele, não distanciar. Pegar na mão de Cristo é não se distanciar, é deixar ser conduzido pelo próprio Senhor. Assim, o nosso papel é de ajudar as pessoas a segurarem na mão do Senhor. Como diz São Paulo na leitura de hoje, a segunda, ai de mim se eu não evangelizar. É antes uma necessidade para mim, eu respiro isto. A minha vida é evangelizar. Evangelizar significa, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. As pessoas estão carentes de boas notícias. E o nosso papel são papel de mediadores, de ajudar as pessoas. Ei, pega na mão do Senhor. Que alegria é você poder participar desse processo na vida das pessoas. São Paulo chega a dizer que por causa do Evangelho, ele faz tudo com os fracos, com aqueles mais débeis, com aqueles que não têm muito conhecimento, ou que têm outro tipo de vida. Ele se abaixa até essas pessoas, vai até o seu encontro. Com os fortes, com todos ele faz tudo. Ele se fez tudo por causa do Evangelho, para poder ter parte
nele. Amados irmãos, tanta gente de cama aí. Quem vai visitar esse povo? Nós, igreja, quem é? A igreja hierárquica? A igreja, sim, é formada, nós somos uma hierarquia, mas a igreja somos todos nós. Dizem que nós católicos somos muito ruins na acolhida, de modo especial quando a pessoa está sofrendo. É onde as pessoas mais deixam a caminhada da igreja católica, é quando elas sofrem, e elas não são acolhidas, dizem elas. Mas eu me pergunto, estão esperando ser acolhidas por que igreja católica? Quem é a igreja católica? Quem? Se você visita um irmão doente, mesmo que você seja conhecido, você está lá em nome da igreja, em nome de Cristo. Se eu espero que na minha dor, para ser visitado e acolhido, só depende do padre ou do sei lá de quem, gente, me desculpa. Então você vai morrer à míngua, porque a gente não dá conta. Agora, quando eu tomo compreensão de que eu faço parte disto, e que todos nós somos parte de um corpo, e que nos ajudamos nas dores, nos vamos ajudar a levantar muito mais pessoas. Sabemos do poder do sacerdote numa comunidade. Não somos tudo na igreja, mas fazemos parte, ajudamos. E queremos hoje agradecer e louvar a Deus por uma semente de sacerdote, que a nossa igreja católica, nossa paróquia, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, tem a graça de poder enviar para o seminário. Por favor, Arthur. Um jovem de classe média, aqui, Itapuã, todo nervosinho, todo com vergonha, vou pagar mico. Por causa do evangelho faz tudo, filho, não se preocupa não. Um jovem, bonito, mais ou menos. Tem gente que gosta, filho, tem gente que gosta, não se preocupa não. E que, tocado pelo Senhor, a experiência do Senhor, resolve deixar tudo. Ano passado, ele já esteve um momento no Propedêutico, que é o primeiro ano do seminário, teve um ano morando junto com outros jovens, para poder amadurecer seu discernimento, e foi acolhido. E a partir de amanhã, está indo para o seminário, Nossa Senhora da Penha, vai começar o seu retiro, começar a filosofia, são 3 anos de filosofia, depois mais 4 anos de teologia, tem mais uns 7, 8 anos pela frente. É uma caminhada longa, mas que precisamos passar por ela para sermos moldados. Você vai encontrar muita alegria e muito sofrimento, filhote. Conviver com pessoas diferentes não é fácil, é difícil. Ir para outras realidades. Ele vai fazer pastoral, o que o Lucas, seminarista, faz aqui conosco. Ele já foi designado para Porto Santana, em Cariacica. Eu lembro minha pastoral, minha paróquia, quando eu entrei como você, eu fiquei 2 anos na paróquia de Porto Canoa, na Serra. Depois 2 anos em Praia do Suá, Vitória. 2 anos em Bom Jesus, Cariacica. Depois São Paulo, depois Novo México, até me ordenar. É uma caminhada longa, mas que Deus o abençoe. E digo, nos momentos de dificuldade, de crise, filhote, não esqueça o seu primeiro amor. Você vai ter crise. Entrar no seminário e não ter crise é porque não entrou. Você vai ser questionado, abalado a sua fé e tudo mais. Me ajudava, quando eu voltava para a minha origem, minha paróquia de origem, Jardim Camburi, sentava lá no banco dos jovens, no meu grupo de jovens, não fazia nada, só sentava e chorava. E lembrava por que um dia eu quis ir para o seminário. Nunca esqueça isso. Por que você vai entrar? Com o passar do tempo, vai ser agregado outros porquês, que vai te dar mais força e coragem. E não se sinta obrigado. Não é porque você está no seminário, você será padre. Você tem 8 anos pela frente para dizer sim ou não. E se for não, volte para a nossa casa a hora que quiser. Não sinta o peso de ser aquilo que ainda não é. E tenha liberdade para poder fazer isso. Precisamos de missionários. E eu dizia há poucos domingos atrás, é raro uma vocação sacerdotal na classe média e na classe alta. Os padres
a grande maioria, se não 90% deles, vêm todos de periferias. Por quê? Será que nós, que aqui vivemos, nossos filhos não podem renunciar aos estudos, talvez? Pelo contrário, vai estudar muito mais. Então, rezem pelo nosso seminarista. Temos outros seminaristas na nossa paróquia, né? Que está, o Vitor, que já está na teologia, dei aula para ele no ano passado. Então, graças a Deus, temos vocações. Agora, a evangelização não só depende de nós. Não coloque em nossos ombros aquilo que também passa por você. Precisamos que pessoas anunciem e que levantem as pessoas das camas e que ajudem a caminhar, a pegar na mão de Jesus. Se elas não querem, eu termino dizendo, olha o que São Paulo falou, acho que já disse hoje aqui. São Paulo fez tudo para salvar quantos? Quantos? Muitos não. Colou errado, tá? Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Você vai falar, pregar, fazer um monte de coisa. Vai salvar só alguns. Desanima não. O povo é cabeça dura mesmo. Mas que Deus abençoe cada vez mais na sua missão e no seu sim. Deus abençoe. Parabéns. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. As preces.